Hoje nós vamos ver problemas de equações do primeiro grau com duas variáveis. Esse aqui é um problema típico. Repara só, Jorge tem 28 anos e Pedro 16. Há quantos anos a idade de Jorge foi o triplo da idade de Pedro? É um exercício clássico, né? Então, o que ele está dizendo? Que o Jorge tem 28 anos. O Pedro tem o quê? 16 anos. São dados que ele está dando, eu não estou inventando aqui nada. Aí ele pergunta, há quantos anos a idade do Jorge foi o triplo da idade do Pedro? Muito bem, ele quer saber quando que a idade do Jorge foi igual ao triplo da idade do Pedro, tá certo? Então olha só, hoje eles têm 28 e 16, mas ontem, há um tempo atrás, tem o quê? É o tempo que a gente quer saber, então esse tempo é o x, certo? Então, há um tempo atrás, o Jorge teria 28 anos menos esse x. E o Pedro, 16 menos o mesmo x, certo? Repara, se há 5 anos atrás fosse o tempo certo, então seria 28 menos 5 e 16 menos 5. Eu estou tirando 5 anos dos dois, tá? Eu não sei quanto tempo é esse x, então eu coloco só o x. E aí eu descobri isso. Eu não tenho que o Jorge tem o triplo da idade do Pedro? Há x anos atrás? Então, o Jorge quem é? 28 menos x. Isso aqui vai ser igual a quê? A 3 vezes 16 menos x. Entendeu? Ele está falando que alguns anos atrás, o Jorge tinha o triplo da idade do Pedro. Então, eu estou escrevendo que alguns anos atrás, a idade do Jorge é igual ao triplo da idade do Pedro. Há tantos anos atrás. Certinho? Aqui eu vou ter que 28 menos x é igual a 3 vezes 16, que dá 48, menos 3 vezes menos x, 3x. Muito bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse menos 3x para cá. Vai vir com sinal positivo, que a operação é trocada, menos o x que já estava aqui, igual a 48 que já estava aqui, e vou pegar esse mais 28, passar para o outro lado da igualdade, trocando a operação. 3x menos x, 2x. 48 menos 28, 20. Daí x é igual a quanto? 20 dividido por 2. Que vai implicar no quê? Que o x é igual a 10. Certo? Então, há 10 anos atrás, o Jorge tinha o triplo da idade do Pedro. Vamos verificar? Se eu fizer aqui, ó, 28 menos 10, vai dar quanto? 18. E aqui, 16 menos 10. Vai dar quanto? 6. 18 é o triplo de 6, certo? Então está certo o nosso problema. Então vamos ver esse problema. Uma fração é equivalente a 6 sétimos. Subtraindo 10 unidades de cada termo da fração, obteremos uma fração equivalente a 4 quintos. Qual é essa fração? Vamos ver então a escrita disso na matemática. Uma fração, então eu vou dizer que essa fração é x sobre y, ela é equivalente a 6 sétimos. Muito bem. Depois ele fala que subtraindo 10 unidades de cada termo da fração, então se a fração é essa, e eu vou subtrair 10 unidades em cada termo, é isso que eu tenho que fazer, certo? Eu tenho que subtrair 10 aqui e 10 aqui. E aí, quando eu opero essa subtração, ela fica equivalente a 4 quintos. É exatamente isso que está escrito aí. Certo? Muito bem. Daqui, nós vamos tirar o quê? Que 6y é igual a 7x. Eu falei y, escrevi x, né? Estou ficando velha. 7x. E isso nós podemos também escrever como 7x menos 6y é igual a zero. Essa vai ser a nossa primeira equação. Tá? Nós temos uma equação com duas variáveis. Agora nós vamos encontrar outra equação com duas variáveis aqui para poder fazermos o nosso sistema bonitinho. Isso aqui já é um sistema, só que é difícil de operar desse jeito. Então, aqui nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos em cima. Multiplicar esse por esse, multiplicar esse por esse. Então, nós vamos ficar com 5 vezes x menos 10, que vai ser igual a 4 vezes y menos 10. Muito bem? Isso aqui vai ser igual a quê, então? 5x menos 5 vezes 10.
E aqui vai ficar 4y menos 4 vezes menos 10, menos 40. Vou colocar as letras para um lado, 5x menos 4y é igual a menos 40 mais 50. Então, 5x menos 4y é igual a quanto? Menos 40 mais 50 mais 10. Tá? Essa aqui vai ser a nossa segunda equação. Então, agora a gente vai escrever um novo sistema. Não é um novo sistema, é o mesmo sistema com equações melhoradas, tá? Porque isto é igual a isto e isto é igual a isto. Nós só fizemos algumas operações para ficar de uma forma que se possa trabalhar. Então, 7x menos 6y é igual a 0. E a outra equação é 5x menos 4y, que é igual a 10. Esse é o nosso sistema. Tá? Repara, por substituição, não vai ficar muito legal. Por adição, fica, mas a gente tem um trabalhinho para fazer. Qual é o trabalhinho? A gente não vai poder subtrair 7 de 5, se a gente multiplicasse uma delas por menos, não daria para subtrair e anular, nem no x nem no y. Então, o que a gente faz? A gente escolhe um deles. Eu vou escolher o y, tá? Então, eu vou multiplicar aqui em cima e aqui embaixo. Aqui em cima eu vou multiplicar pelo quê? Por 4. Quando eu multiplicar menos 6 por 4, eu vou encontrar menos 24. Certo? Então, aqui eu tenho que encontrar o quê? Mais. Então, eu vou multiplicar aqui por menos 6. Tá? Porque menos 4 vezes menos 6 vai dar mais 24. E aí eu vou anular com o de cima. Então, vamos fazer isso. 7x vezes 4, 28x. Menos 6y vezes 4, menos 24y. 0 vezes 4, 0. Muito bem? Ótimo. 5x vezes menos 6, menos 30x. Menos 4y vezes menos 6, mais 24y. 10 vezes menos 6, vai dar menos 60. Tranquilo? Muito bem. E agora o que a gente faz? Esse aqui anula com esse. Menos 30x mais 28x vai dar menos 2x. 0 menos 60, menos 60. Ok? Então, isso aqui multiplicado por menos 1 vai ficar 2x igual a 60. X vai ser igual a quanto? 30. Tranquilo? Ora, se o x é 30, quanto vale o y? A gente pega essa equação aqui, pronto, e substitui. Vai ser 7 vezes 30 menos 6y é igual a 0. Não é isso? 7x menos 6 igual a 0. Tranquilo. 7 vezes 30, 210. Menos 6y é igual a 0. Daí o que acontece? 210 é igual a quem? 6y. E o y, então, agora vai ser igual a quê? Y vai ser 210 dividido por 6. Tranquilo? Vamos fazer a conta aqui nesse pedacinho aqui, ó. 210 dividido por 6. 21 dividido por 6, dá 3, né? 3 vezes 6, 18. Para 21, sobraram 3. Baixou o 0. 30 dividido por 6, 5. Então, o nosso y é igual a 35. Tranquilo? Vamos verificar se está certo? Se aqui fosse 30 e aqui fosse 35, era equivalente a 6 sétimos? Vamos ver aqui, ó. 30 sobre 35. Isso aqui é equivalente a 6 sétimos? É, porque se nós dividimos por 5 em cima e por 5 embaixo, nós vamos encontrar exatamente a fração equivalente a 6 sétimos. Tranquilo? Podemos verificar aqui também. Se nós diminuirmos de 30 a 10, vamos ficar com 20. Se diminuirmos 35 menos 10, vai ficar com o quê? Com 25. Isso ele está dizendo que é equivalente a 4/5. E vamos ver. Se eu dividir por 5 aqui, ó, 20 dividido por 5 dá 4, 25 dividido por 5 dá 5. Também é equivalente. Nossa resposta está totalmente certa. Então, olha só. Nós temos um problema do Enem 2000, que ele fala assim, eu vou ler aqui o problema e os dados eu já compilei ali. Olha só. Uma companhia de seguros levantou dados sobre os carros de determinada cidade e constatou que são roubados, em média, 150 carros por ano. Que eu coloquei aqui, carros roubados por ano, igual a 150. O número de carros roubados da marca X
é o dobro do número de carros roubados da marca Y. Daí eu escrevi aqui, marca X é igual ao dobro da marca Y. Quer dizer, o número de carros roubados da marca X é igual ao dobro do número de carros roubados da marca Y. E as marcas X e Y juntas respondem por cerca de 60% dos carros roubados. Então eu coloquei que as duas marcas somadas equivalem a 60% dos carros roubados. O número esperado de carros roubados da marca Y é, e aí ele dá as opções. Olha só, nós temos duas coisas. Primeira, que X mais Y é igual a 60% de quem? De 150. Ok? Então, quanto é X mais Y? Olha só, vou simplificar por 10, vou simplificar por 10. De novo, vou simplificar por 10, vou simplificar por 10. Eu vou ficar com 6 vezes 15, que dá 90. Então, a primeira equação que nós temos é X mais Y igual a 90. Qual é a outra informação que ele nos dá? Que X é igual a 2Y. Esse é o nosso sistema. Nós temos as duas equações com as duas incógnitas. Ok? Então, como é que nós vamos resolver isso? Por substituição, né? Ele já está dando aqui de cara que X é igual a 2Y. Então é muito fácil fazer esse aqui. O que eu faço? Eu vou pegar, essa aqui é 1, essa aqui é 2. Eu vou substituir 2 em 1. Tá? Eu vou pegar o valor de X, que é 2Y, e vou escrever no lugar desse X. Então eu vou ficar com o quê? 2Y mais Y é igual a 90. Tranquilo? Aqui no lugar do X, ó, aqui não vale X? X não é igual a 2Y? Eu coloco 2Y no lugar do X. Essa aqui é a substituição. Então eu tenho que aqui 3Y é igual a 90. Daí Y vai ser igual a quê? 90 dividido por 3. E daí quer dizer que o Y é igual a 30. Tranquilo? Muito bem. Se o Y é igual a 30, repara, quanto vale X? 2 vezes Y. Então, o X vai ser igual a 2 vezes 30. O X vai ser igual a 60. Tranquilo? Bem fácil, né? E a gente pode verificar. Ele não falou que X mais Y é igual a 90? Soma aqui, ó, 30 com 60. 90. Olá, hoje nós vamos ver problemas de equações de primeiro grau com duas variáveis. Então vamos ler este problema. Olha só. Um trem viaja com velocidade constante entre duas cidades, tá ok? E ele vai chegar num determinado tempo. Ótimo. Agora, quando ele aumenta a velocidade em 16 km por hora, o tempo diminui em 2 horas e meia. Quando diminui a velocidade em 5 km por hora, o tempo aumenta em 1 hora. Qual a distância entre as duas cidades? Então vamos analisar esse problema. Nós temos duas cidades e a distância é a mesma. As cidades não saem andando de um lugar para o outro. Então as distâncias são as mesmas. Como vocês sabem, a velocidade é igual à distância sobre o tempo, certo? Até porque, se quiser lembrar, a distância é dada em quilômetros e o tempo é dado em horas. E velocidade é dada por quilômetro por hora. Daí a gente não vai esquecer nunca disso. Ele está dizendo que a distância... Ele está dizendo não, a distância é constante. E a distância é igual a o quê? Eu passo o t para cá, distância é igual a velocidade vezes o tempo. Ok? A distância é a mesma sempre. E nós temos duas situações. Na primeira situação, nós temos o quê? Que a velocidade aumentou em 16 km. E o tempo, ele diminui em 2 horas e meia. Como é que a gente escreve 2 horas e meia? 2 horas e 50 ou 30? Repara, meia hora são 30 minutos. Então, a gente vai colocar 2 e meia. Ok? 2 e meia, porque nós estamos escrevendo meia hora. Como assim, ó? Meia hora. E isso é igual a 0,5. Ou 0,5. É que eu estava pensando aqui em falar para vocês. Se eu escrevesse 2,3,
Isso não é a mesma coisa de eu escrever 2 horas e 30 minutos. Então tem que ter essa certa percepção, tá? 2 horas e meia a gente escreve assim, 2 horas e meia hora. E aqui são 2 horas e 30 minutos. Minuto vai até 60, certo? Então metade de 30 minutos é 30, metade de 60 minutos é 30 minutos. Agora, metade de uma hora, a gente vai colocar meia hora dessa forma, tá ok? Muito bem, a gente não está colocando em minuto, está colocando em hora. Então é meia hora. Muito bem. Explicado isso, nós temos então que na primeira situação, a velocidade mais 16 km faz com que o tempo diminua em 2 horas e meia. Muito bem. Na segunda situação, o que ele nos dá? Que se diminuir a velocidade em 5 km, então se a velocidade diminuir em 5 km por hora, na verdade aqui é por hora, tá? O tempo vai acontecer o quê? O tempo vai aumentar em 1 hora. Ele vai aumentar em 1 hora. Certo? Com isso, a gente vai concluir o quê? Que a distância, como é constante, essa distância calculada aqui pelo primeiro caso, vai ser o quê? V mais 16, que é a velocidade que ele está utilizando para chegar de uma cidade a outra, pelo tempo que ele está usando para chegar lá. Então a minha distância vai ser igual a velocidade mais 16 e o tempo menos 2 horas e meia. E no nosso caso segundo, a distância vai ser o quê? Velocidade menos 5 vezes o tempo mais 1. Certo? Bom, apaguei o quadro, mas eu vou levar o exercício para lá. Olha só, D é igual a V mais T vezes T menos 2,5. E D também é igual a V menos 5 vezes T mais 1. Então, olha só, do primeiro eu vou tirar que D é igual a V mais 16 vezes T menos 2,5. E o outro, eu tenho que D é igual a V menos 5 vezes T mais 1. Muito bem. Vamos resolver isso aqui. D vai ser igual a quê? V vezes T, VT. V vezes menos 2,5, menos 2,5, V. 16 vezes T, mais 16, T. 16 vezes menos 2,5, vamos fazer a conta aqui. 16 vezes 2,5. Vezes, né? 5 vezes 6, 30 e vão 3. 5 vezes 1, 5, com 3, 8. 2 vezes 6, 12. E vai 1. 2 vezes 1, 2, com 1, 3. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 10, vem 1, aqui vai dar 4. Eu tenho uma casa decimal, eu trago uma casa decimal para cá. Então, a resposta foi 40. Então, a multiplicação de 16 por menos 2,5 vai dar menos 40. Certinho? Muito bem. Vamos ver, então, quanto vale o D lá na nossa outra expressão. V vezes T, VT. V vezes 1, V. Menos 5 vezes T, menos 5T. Menos 5 vezes 1, menos 5. Lembra que nós tínhamos escrito aqui que D era igual a VT, velocidade vezes tempo? Vou substituir essa informação aqui. Olha só, D é igual a VT, certo? Que é igual a VT menos 2,5V mais 16T menos 40. Se eu colocar esse VT para cá, eu vou ficar com VT menos VT igual a menos 2,5V mais 16T menos 40. Isso aqui não vai dar zero? VT menos VT, isso aqui anula, vai dar zero. Então eu tenho que menos 2,5V mais 16T é igual, vou jogar esse 40 para cá, tá? Igual a 40. Eu tenho uma equação com duas variáveis. Vou fazer a mesma coisa ali. Já sabendo que isso é igual a isso, eu já posso cortar aqui, tá bom? Porque é a mesma coisa, quando eu jogar para cá, vem com sinal negativo, ó. Joguei para cá, vem com sinal negativo, vai anular. Então isso vai ficar
V menos 5t, que é igual, vou jogar o 5, que é igual a 5. Então eu tenho agora esta equação, 1zinho, e aqui a equação 2zinho. Tá bom? Vou apagar essa confusãozinha aqui. Pororão, pororão, pororão. Muito bem. Como vocês sabem, quando nós temos duas variáveis, nós precisamos de duas equações, montamos um sistema e aí conseguimos achar essas duas variáveis. Aqui no nosso caso, nós temos essa primeira equação e essa segunda equação. Então a gente vai montar um sistema com essas duas equações para resolvermos o nosso probleminha aqui. Aqui eu vou ficar com V menos 5t é igual a 5. Então, o nosso sistema é esse, e a gente, então, pode calcular isso tranquilamente. Eu acho aqui que é melhor fazer por substituição. Esse V aqui está sozinho, eu vou tirar daqui o V. V vai ser igual a 5 mais 5t. Tá vendo? Fica fácil assim. Aí eu substituo esse valor do V aqui na outra equação, que sistema é assim, né? A gente tira uma variável, escolhe a variável que você quer. No caso aqui, V ou T. Escolheu? Tá. Aí eu escolhi o V porque eu achei que estava mais fácil, tá bom? Aí eu escolhi nessa segunda, então eu tenho que substituir na outra. Isso é regra. Tá? Eu posso escolher aqui o V ou T, eu posso escolher aqui o V ou T. Tanto faz. Mas na hora que eu escolho da onde eu vou tirar, eu tenho que substituir na outra equação, ok? Então eu peguei o V nessa, eu tenho que substituir nessa. Então vamos substituir. Eu vou ter menos 2,5 V, quem é V? 5 mais 5t. Certo? Eu só coloquei este valor do V no lugar do V. Agora eu continuo, mais 16t igual a 40. Agora eu tenho uma equação com uma incógnita só. Por isso é que eu peguei o V aqui, joguei o t para cá, e eu escrevi o V em função de t. Daí, quando eu substituo o V por uma função de t, eu consigo ter uma incógnita, e daí eu resolvo meu sistema. Então, vamos nós. 2,5 por 5. 2,5 por 5 dá 12,5. Não preciso fazer a conta não, né? Então, aqui vai dar menos 12,5. Porque, olha só, 2 vezes 5 dá 10, certo? Meio vezes 5 dá 2,5. 10 mais 2,5, 12,5. Aí eu vou multiplicar de novo, menos 2,5 por 5t. Vai dar menos 12,5t. Mais 16t é igual a 40. Menos 12,5t mais 16t. Fazendo essa conta, nós vamos encontrar o quê? 3,5t. Certo? 40 está aqui, menos 12,5 vai ficar mais 12,5. Então, nós vamos ter que 3,5t vai ser igual a quanto? 40 mais 12,5, 52,5. Então, t vai ser igual a 52,5 dividido por 3,5. Tem que fazer a conta, né? Então, vamos fazer essa conta? Que eu sei que tem gente que tem dificuldade de fazer conta por vírgula, hein? Olha lá, 52,5 dividido por 3,5. O que eu faço aqui? É simples. Eu multiplico este e este por 10. É a mesma coisa que se eu multiplicasse aqui por 10 e multiplicasse aqui por 10, tá? Isso aqui ia dar o quê? 525 dividido por 35. A gente nem precisa armar a conta, tá vendo? Vou apagar isso aqui. A gente pode fazer simplesmente assim. Se eu multiplico por 10 aqui e multiplico por 10 aqui, eu não estou alterando o valor da minha fração. Eu vou encontrar uma fração equivalente. Vai dar 525 por 35. Daí a gente pode ir simplificando por 5, que fica mais fácil. Então vamos ver aqui, ó. 525 dividido por 35. Por 5 dá 7. E por 5 aqui, quanto é que vai dar? Ó, 500 já dá 100. 25 dá 5. Então isso aqui vai dar 105. Para quem não concorda ou está achando estranho, vamos nós. 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 5, 5 para 5, nada. Baixo 2. 2 para 5 não dá. Certo? Essa conta aqui tem gente que erra, hein? 0 vezes 5. 0 para 2, 2. Baixo 5. 25. 25 por 5, 5. 5 por 5, 25. Para 25, nada. 105. Tá legal? Muito bem. Foi bom que a gente verificou essa conta aqui. Quando põe esse zero no meio, muita gente boa erra.
E agora, será que 7 divide 105? Eu acho que divide. Vamos ver. 105 dividido por 7. 10 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7, 7. Para 10, 3. Baixou o 5, olha lá. Ó. 5. 5 vezes 7, 35. Para 35, nada. Ok? Então, a nossa conta vai dar 15. Por quê? Deixa eu explicar direitinho. A conta aqui me atrapalhou um pouco para eu poder cortar. Por 7 dá 1, por 7 dá 15. 15. Em cima, 1 embaixo é 15. Então, o que nós encontramos? Que o nosso T, aqui nós temos que o nosso T é igual a 15 horas. Ok? Muito bem. E qual será a nossa velocidade? Ora, nós temos aqui, ó, velocidade é igual a 5 mais 5 vezes quem? O T. Então, a velocidade é o quê? 5 mais... Quanto é 5 vezes 15? 5 vezes 10, 50. 5 vezes 5, 25. 50 mais 25, 75. Então, a nossa velocidade é igual a 80 km por hora. Muito bem. É isso que ele está perguntando? Ele está perguntando qual é a velocidade e qual é o tempo? Não. Ele está perguntando qual é a distância entre as duas cidades. Certo? Se você não lembra, volta um pouco o vídeo que você vai ver. Até no cantinho aqui eu coloquei A, B e coloquei o D entre eles. É aqui, isso que ele está perguntando. Qual é a distância entre as duas cidades? Ora, nós sabemos... Vou apagar aqui. Nós sabemos o quê? Também tem lá na frente, que a distância é igual a velocidade vezes o tempo. Muito bem? Então, qual é a velocidade? 80 km. Eu vou até escrever assim, ó, quilômetros por hora. Qual é o tempo? 15 horas. Agora repara, você vai cortar hora com hora, tá vendo? Vai ficar 80 vezes 15 quilômetros, que é a medida da distância. Tem que saber operar essas coisas, não é colocar qualquer valor. Se você fizer isso aqui em segundo, ou fizer isso aqui em metro por segundo, e ali por hora, e dá confusão de medidas, na hora que você faz a conta, você está fazendo conta errada, tá? Então, é isso aqui, 80 km por hora vezes 15 horas. Você simplificou hora com hora, ficou 80 km vezes 15. Quanto é que dá 80 vezes 15? 10 vezes 80, 800. 5 vezes 80, 400. 800 com 400, 1.200 quilômetros. Essa é a distância entre as duas cidades. Certinho?